Durante a Segunda Guerra Mundial, os navios e aviões aliados que operavam no Mar do Norte captaram frequentemente sinais misteriosos que pareciam vir de algum lugar distante ao norte. No entanto, com a guerra em toda a Europa e sem interesses de aliados vitais em qualquer lugar perto do Ártico, os sinais foram desconsiderados como uma curiosidade e geralmente ignorados. No entanto, enquanto os aliados ignoravam esses sinais misteriosos, eram os próprios nazistas que os enviavam todos de uma instalação secreta nas profundezas do Ártico e próximo ao norte da Rússia. Era esta uma base de supervilões nazistas no Ártico? A 1000 milhas do Polo Norte e a apenas algumas centenas de milhas do território russo, cientistas do Parque Nacional Russo do Ártico desenterraram os restos de uma base secreta em uma ilha remota conhecida como Terra de Alexandra, detectada do ar em 1947, mas não alcançada pelos soviéticos até 1952, uma investigação arqueológica de 2016, possibilitada pelo clima quente fora de época, produziu centenas de itens que detalhavam a vida dos cientistas alemães que trabalhavam lá. Entre os itens descobertos estavam minas alemãs, fragmentos de granadas de mão, caixas de cartuchos, munições, uniformes, casacos e sacos com o selo da Wehrmacht, ou Exército Alemão. Mas o que diabos os alemães estavam fazendo tão longe do norte e tão perigosamente no território soviético? Prever o tempo tem sido vital para os militares desde a antiguidade. Durante a famosa Batalha de Termópilas na Grécia Antiga, os invasores persas e sua frota superior foram absolutamente devastados por tempestade surpresa, enviando centenas de navios e milhares de homens para o fundo do Mar Egeu. Quando os mongóis enviaram uma força de invasão de dezenas de milhares de guerreiros ao Japão, uma tempestade mais uma vez devastou a frota invasora e frustrou o ataque planejado. Uma segunda tentativa de invasão teria o mesmo destino, e a essa altura, tantos homens e materiais haviam sido perdidos que qualquer invasão foi cancelada para sempre. Claramente, o clima, e entendê-lo, é crítico para o sucesso militar, mas não foi até o advento da rádio e da meteorologia moderna que começamos a entendê-lo ou como prevê-lo. Os alemães sabiam que prever o tempo no Mar do Norte seria crítico na sua luta contra as frotas superiores da Inglaterra e igualmente importante para sua poderosa Luftwaffe, que seria inútil durante o mau tempo. Entender como funcionavam os sistemas meteorológicos e prevê-los poderia dar à Alemanha uma vantagem crítica na guerra e permitir que seus bombardeiros atingissem alvos inimigos sem medo de correr contra tempestades que arruinariam a precisão de seus bombardeios. Para isso, a Alemanha montou uma estação secreta de pesquisa meteorológica a 1000 milhas ao sul do Polo Norte, em uma ilha conhecida como Terra de Alexandra. As estações meteorológicas não eram nada de novo, mas continuavam a ser alvos muito prioritários que eram frequentemente destruídos por navios ou por aviões. Negar ao inimigo a capacidade de prever o tempo era tão crítico quanto marcar vitórias militares diretas, e por isso, quaisquer estações meteorológicas inimigas estavam no topo da lista de alvos para ambos os lados durante a guerra. Esta estação em Terra de Alexandra, porém, seria ainda mais perigosa do que o normal para os alemães operarem, pois estaria a apenas algumas centenas de milhas do território soviético e bem fora do alcance da marinha ou das forças aéreas alemãs. Os homens estariam completamente por conta própria e confiariam no sigilo extremo para garantir a sua sobrevivência. Para isso, as tripulações de construção e os homens que operariam a estação eram todos entregues via submarina, passando pelos navios aliados, mergulhando por baixo deles. O plano funcionou perfeitamente e só 2 anos após a guerra é que alguém descobriria a base secreta. A partir da sua base em Terra de Alexandra, os alemães foram capazes de monitorar os padrões climáticos árticos e conduzir pesquisas atmosféricas que seriam vitais para entender como o clima realmente funcionava. Os restos da base incluíam pedaços de balões meteorológicos, termômetros, tabelas astronômicas e diários cheios de dados meteorológicos. Mais de 700 boletins meteorológicos foram enviados via rádio de volta à Alemanha a partir da base e nunca foram descobertos.
Entretanto, os dados vitais permitiram que a máquina de guerra nazista evitasse o mau tempo ou explorasse as quebras iminentes das tempestades em curso. No final das contas, a estação teria de ser abandonada em 1944 após os habitantes terem comido carne de urso polar contaminada. O urso tinha sido contaminado por uma lombriga. Provavelmente adquiriu a própria infecção de uma foca, e isso fez com que os homens ficassem doentes o suficiente para forçar uma evacuação via submarino. Com a guerra a correr tão mal para a Alemanha, a estação nunca mais voltou a ser tripulada. No entanto, rumores de outras bases secretas nazistas persistiram até hoje. A mais famosa é a afirmação de que eles construíram e operaram uma base na Antártica. Algumas fontes afirmam que os nazistas permanecem em sua base secreta na Antártica até hoje, planejando sua vingança fria e gelada contra o mundo que os esqueceu. Provavelmente com robôs gigantes ou algo assim. Estes rumores, porém, são exatamente isso, apenas rumores, mas nascidos de uma expedição muito real que tinha planos reais de construir uma base na Antártica e por razões que você nunca vai adivinhar. A princípio, você pode pensar que os alemães construiriam uma base na Antártica para permitir que eles pesquisassem e desenvolvessem armas super secretas, pragas biológicas mortais ou talvez para fazer contato direto com Cthulhu e as criaturas antigas que permanecem até hoje adormecidas sob o gelo antártico. A realidade, porém, é muito mais estranha, porque Hitler queria uma base na Antártica por uma razão e uma única razão: a margarina. Amplamente conhecida como a substituta de baixa qualidade da manteiga, a margarina era incrivelmente importante para a Alemanha, pois o povo alemão adorava absolutamente o material. Mas um dos principais ingredientes para a margarina e muitos outros produtos à base de óleo e gordura era o óleo de baleia, que a Alemanha tinha que comprar na Noruega. Em caso de guerra, Hitler sabia que a Noruega provavelmente estaria muito relutante em fazer comércio com a Alemanha e, mesmo que ainda quisesse fazer comércio, os aliados bloqueariam muito facilmente os seus portos e bloqueariam a importação de todo o importante óleo de baleia. Hitler precisava de uma fonte alternativa de óleo de baleia e precisava dele antes de ir para a guerra. Nos anos 30, embora a caça comercial à baleia no Atlântico Norte e no Pacífico Norte tivesse dizimado as populações de baleias, Hitler ordenou a construção de navios baleeiros fábricas que caçariam nas águas distantes do sul. Operando tão longe de casa, os baleeiros alemães precisavam de uma base de operações para realizar reparos e descansar suas tripulações. Então Hitler decidiu que reivindicaria parte da Antártica para si mesmo. Em agosto de 1936, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão encontrou algum território não ocupado na Antártica entre as zonas norueguesa e britânica e organizou uma expedição para explorar a região e reivindicá-la. No verão de 1938, o capitão Alfred Hietscher, um comandante condecorado da Primeira Guerra Mundial, foi selecionado para liderar a expedição, embora relutantemente ter se casado com uma conhecida artista judia e não ser membro do Partido Nazista. Mesmo assim, o capitão foi um dos navegadores polares mais experientes da Alemanha e, no final, recebeu o comando. Durante 3 meses, o navio do capitão, o Schwabenland, passou por extensos aprimoramentos para transformá-lo em um quebra-gelo. E Hietscher finalmente navegou de Hamburgo em 17 de dezembro de 1938 com uma tripulação de 82 cientistas, oficiais e homens alistados. O navio também foi equipado com uma catapulta para 2 barcos voadores Dornier e um guindaste para recuperá-los do mar ao retornar. Um mês depois, o navio chegou à linha da costa antártica e os barcos voadores foram enviados para realizar um reconhecimento aéreo. Esta região montanhosa nunca antes tinha sido explorada, e os cientistas alemães deram-lhe o nome de New Schwabenland, em homenagem ao seu navio. No entanto, a expedição não estava livre de problemas, e durante um voo, a tripulação ficou sem combustível e foi forçada a jogar fora cada quilo de equipamento que podia, a fim de aliviar a aeronave. Isto incluiu caixas de minúsculas suásticas de metal que supostamente teriam deixado cair sobre a terra reclamada a fim de consolidar a reivindicação alemã. Até hoje, as minúsculas suásticas permanecem espalhadas pela paisagem antártica, onde provavelmente assassinaram 1 ou 2 pinguins muito inocentes e totalmente surpreendidos. Mais provas de que os nazis eram realmente monstros.
A expedição acabou por vigiar uma área maior do que a Alemanha e em 5 de fevereiro de 1939, a expedição regressou para casa confiante de que a Alemanha poderia reivindicar a terra e construir ali uma estação baleeira. No caminho para casa, o navio chegou a realizar varreduras no fundo do oceano e descobriu a atividade sísmica que corria de norte a sul ao longo do meio do Atlântico. Estas seriam mais tarde descobertas como linhas de vulcões conhecidos como dorsal do Atlântico Norte, que formam uma região onde 2 das placas tectônicas da Terra se encontram. Esta descoberta inicial não consolidaria a nossa compreensão moderna das placas tectônicas até os anos 50, o que mostra que se os nazistas tivessem sido menos belicistas e supervilões assassinos em massa, poderiam ter liderado o caminho da descoberta científica. Em última análise, a estação baleeira nunca foi criada, pois a Alemanha decidiu iniciar a Segunda Guerra Mundial e se destruir no processo. Isso não impede que o moinho de rumores gere histórias em constante evolução sobre bases secretas na Antártica e, apesar de entreter, sobre todo o mal que os nazistas fizeram neste mais remoto dos continentes, foi assassinar 1 ou 2 pinguins inocentes com caixas de suásticas em queda livre. Ou talvez seja exatamente o que diríamos se os nazistas estabelecessem uma base secreta a milhares de quilômetros da civilização mais próxima e fizessem uma aliança com Cthulhu e as criaturas antigas, depois de libertá-los de suas prisões geladas e agora planejarem sua vingança em um mundo desavisado. De que bases nazistas secretas você já ouviu falar? Os poetas estão ficando loucos ao anunciar o reinado de 1 milhão de anos de escuridão e loucura de Cthulhu? E como sempre, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para obter mais ótimos conteúdos.